Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo, sócia da área tributária do Machado Meyer. Essa é mais uma edição do Boletim Tributário, podcast de Inteligência Jurídica, e hoje eu estou aqui com o meu sócio, André Menon, e a associada Priscila Coelho, da prática de contencioso tributário, para falar sobre as principais novidades da quinzena. Olá, André. Olá, Diana. Cumprimento todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, Diana. Olá, Priscila. Prazer estar aqui com vocês. E seguindo o rito que sempre temos aqui no nosso podcast, vamos começar falando um pouquinho sobre STF. E, falando de STF, a gente retoma o tema que já foi tanto objeto aqui dos nossos podcasts, mas que persiste como tema de discussão na esfera tributária, o tema da coisa julgada, mais especificamente o tema linkado como 881 e 885 entre as temáticas de repercussão geral do STF. Priscila, vou pedir para você comentar um pouquinho sobre o assunto e o que teve de atualização com relação a esse antigo já julgamento. Isso. Na última quinzena, tivemos o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do julgamento de mérito dos temas 881 e 885, e o STF afastou a modulação dos efeitos da decisão proferida em fevereiro de 2023. E assim, somente para relembrar, muitos contribuintes obtiveram lá atrás, na década de 90, o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, porque se entendia que a instituição dessa contribuição deveria ser feita por meio de lei complementar. E aí muitas decisões transitaram em julgado exatamente nesse sentido naquela época. Em 2007, o STF julgou a ação direta de constitucionalidade número 15 e entendeu que a CSLL não era inconstitucional. Os contribuintes que foram beneficiados por essas decisões transitadas em julgado, considerando a ausência aí de ação rescisória, continuaram não recolhendo a CSLL, obviamente. Embora a Receita Federal entendesse que tais decisões não teriam validade após o julgamento da ADI número 15 de 2007. E o STJ, ao apreciar esse tema, ele possui um entendimento consolidado de que nas relações jurídicas continuativas, como são as tributárias, só se poderia cogitar em cessação dos limites objetivos da coisa julgada se houvesse alteração legislativa que modificasse a essência da relação tributária que foi discutida em juízo. No caso específico da contribuição social, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ entendeu que não houve essa modificação legislativa e mais, que a decisão posterior do STF não poderia alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada. E o STF também, no julgamento do tema 733 em 2015, tinha afirmado a tese de que a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei não produz automática reforma ou a rescisão das decisões anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Para que isso ocorresse, o STF firmou o entendimento de que era indispensável a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória própria. E essa discussão específica da contribuição social, ela foi submetida a julgamento pelos temas 881 e 885, lá em fevereiro de 2023, e o STF entendeu que as decisões do próprio tribunal, proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade e as submetidas ao regime da repercussão geral, interromperiam automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado, sem a necessidade de apresentação de rescisória. E os contribuintes, os beneficiados pelas decisões favoráveis transitadas em julgado, a partir dessa decisão, passaram automaticamente a serem devedores de valores exorbitantes de contribuição social, desde o julgamento da ADI número 15 em 2007. E justamente por força da alteração desse entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, acerca dos efeitos da coisa julgada do tempo, foram opostos embargos de declaração, que visavam justamente a modulação dos efeitos dessa decisão de 2023 para que ela produzisse efeitos somente a partir de fevereiro de 2023 e não
a partir de 2007, quando foi julgada a ADI número 15. No entanto, agora no início de abril, o STF, por maioria, no placar de 7-4, entendeu que, em homenagem ao princípio da isonomia, em detrimento do princípio da segurança jurídica e do princípio da confiança, deveria ser afastada a modulação da decisão, confirmando que a CSLL é devida desde 2007. O único ponto aí a favor dos contribuintes é que se decidiu pelo afastamento das multas tributárias de qualquer natureza sobre esses valores para quem tinha coisa julgada sobre a matéria. Mas houve a ressalva de que não vai ser permitida a repetição do indébito de quem pagou esses valores com multa. E, por ser um julgamento de repercussão geral, esse entendimento pode ser aplicado a qualquer situação no qual haja decisão judicial transitada em julgado e o STF profira entendimento contrário superveniente. Esse tema da coisa julgada continua em discussão, não é mesmo, Priscila? Bom, vamos continuar ainda aqui no STF falando um pouquinho do tema 684 e 630, agora entrando na tributação de PIS e COFINS. Como foi esse julgamento? Tivemos também o julgamento dos temas 684 e 630 pelo STF, e nesses temas a discussão é relativa à incidência ou não do PIS e da COFINS sobre a receita recebida com alocação de bens móveis e imóveis. Nesses casos, o contribuinte sustenta que a base de cálculo de PIS e da COFINS é o faturamento da empresa. Seria aquele definido como a receita proveniente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. E dessa forma, o contribuinte defende que a atividade de locação não poderia ser enquadrada como prestação de serviço ou venda de mercadorias. Para a União, o faturamento consiste na totalidade das receitas decorrentes de toda a atividade empresarial, incluindo, portanto, esses valores decorrentes da alocação de bens móveis e imóveis. É importante considerar que o STF já havia declarado que faturamento decorre apenas da venda de bens e prestação de serviços, quando julgou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718. Então, o STF já havia reafirmado que nos termos da Constituição Federal, somente poderia haver incidência do PIS e da COFINS sobre a venda de mercadorias e serviços, não englobando, portanto, a locação. No entanto, agora, no início do mês, o STF entendeu que PIS e COFINS incidem sim sobre a locação de bens móveis e imóveis, quando a locação constitui atividade empresarial do contribuinte. No início do julgamento desses casos, lá em 2020, o ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, e o ministro Luiz Fux, os relatores dos casos, já haviam proferido votos no sentido de que não poderia haver incidência dessas contribuições sobre as receitas de locação até a edição das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2002. No entendimento deles, anteriormente à edição dessas leis, o conceito de faturamento envolvia apenas as receitas advindas de venda de bens e de prestação de serviços, não englobando a locação de bens móveis e imóveis. Contudo, prevaleceu por 7-3 o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o artigo 195 da Constituição Federal já possibilitava essa interpretação de que o faturamento englobaria o aluguel de bens. E, para o ministro, portanto, a incidência do PIS e da COFINS é possível desde 1988. E também, da mesma forma que ocorreu no julgamento dos temas 881 e 885, esses temas foram julgados no âmbito da repercussão geral e têm aplicabilidade para os casos análogos. Vamos acompanhar aí o julgamento, enfim, a eventual oposição de embargos de declaração, inclusive com relação à eventual modulação, e voltamos a informar. Bom, temas bem interessantes no Supremo Tribunal Federal e ainda tem muita coisa tributária, muito assunto tributário para falar nesse podcast. Vou sair um pouquinho aqui do tema de julgamento para falar sobre o parecer SEI 943 de 2024. Esse é um parecer interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que trata dos alcances dos dispositivos da Lei 14.689. Para quem lembra, a Lei 14.689 ela alterou a redação do artigo 25 do Decreto 72.35 de 72 para regulamentar, afastando a aplicação de multa nos julgamentos decididos de maneira definitiva no CARF por voto de qualidade, ou seja, voto do representante, do conselheiro representante do fisco. Essa lei especificamente inseriu o parágrafo 9A, que eu vou ler aqui nesse momento. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para fins penais de que trata o artigo 83 da Lei
9430, de 27 de dezembro de 96, na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no parágrafo 9º desse artigo. Ou seja, aqui a gente teve uma disposição que ela foi inserida no contexto de revogação do 19A da 10522, para dar uma solução ali intermediária entre a solução que dava o ganho de causa ao contribuinte em caso de votação por voto de qualidade e a solução anterior, que dava o ganho em favor do fisco. Mas essa disposição que prevê o afastamento da multa, ela causou uma série de dúvidas e controvérsias desde então. Quais as multas que seriam excluídas? Essas multas seriam excluídas no caso do julgamento com relação ao mérito ou apenas uma admissibilidade de recurso? As penalidades isoladas também seriam excluídas? E como ficaria a situação da multa em processo de compensação? Ou mesmo da multa agravada? Então, essas questões que foram respondidas na visão da Procuradoria da Fazenda Nacional, é claro que é uma interpretação do órgão jurídico do Ministério da Fazenda, então é uma interpretação da Procuradoria da Fazenda Nacional, não é do Judiciário, mas tentando responder essas questões. O ponto positivo aqui é que a manifestação ela uniformiza uma orientação que vai ser aplicada a partir de então, mas ela é restritiva e termina fazendo uma interpretação que não faz prevalecer a exclusão da multa que foi pretendida, a nosso ver, pelo legislador. O parecer é longo, muito bem escrito, e eu vou aqui mencionar alguns casos que foram tratados. A Procuradoria, por exemplo, salientou que essa disposição com relação à aplicação de multa, com a exclusão da multa, ela não vai se aplicar no caso de decisão que trate exclusivamente de questões processuais. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma decisão de mérito proferida por uma turma ordinária, que decidiu pela manutenção da cobrança por voto de qualidade, e o contribuinte submete essa discussão à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que deixa de analisar o mérito, quer dizer, não chega a examinar o mérito, porque decide, e até num quórum unânime ou de maioria, pela inadmissibilidade do recurso especial do contribuinte, nesse caso, vai prevalecer a decisão de mérito da turma ordinária, que decidiu por voto de qualidade. Então, mesmo com a decisão por maioria e unanimidade, na hipótese na análise da admissibilidade do recurso especial, a multa vai ser excluída. A Procuradoria também salientou que, com a exclusão da multa, vão ser excluídos também os juros pertinentes à multa. Veja que aqui eu não estou tratando daquela disposição do 25A, do afastamento de juros, eu estou só analisando e repetindo o trecho da Procuradoria dentro do contexto da aplicação do 9A. Quando eu tenho a exclusão da multa por votação em favor da Fazenda, no mérito por voto de qualidade, os juros relacionados a essa multa também vão cair, e isso é lógico, porque o acessório vai seguir o principal. A Procuradoria também salientou a interpretação com relação à manutenção da multa qualificada no voto proferido pela manutenção do crédito, mas afastando a multa qualificada. Lembrando que a multa qualificada não é aquela multa de ofício de 75%, e ela vai ter hipóteses específicas para sua aplicação. Se o julgamento, na parte que analisou o tema da qualificação da multa, foi por voto de qualidade, é essa qualificação da multa, a majoração para 150%, que vai ser afastada. Hoje em dia sequer seria esse percentual, né? Mas seria esse percentual excedente que seria afastado, mantendo a multa de 75%. A Procuradoria também salientou a interpretação com relação à manutenção da multa isolada, ou seja, decisão proferida, manutenção do crédito tributário, nesse caso específico, só a multa isolada por voto de qualidade, ela não vai ter como efeito, na visão da Procuradoria, o afastamento da multa, com exceção, né, da situação em que eu tenho uma relação de prejudicialidade com o julgamento do mérito. E, por fim, ainda mais restritiva, a Procuradoria entendeu que essa exclusão de multa, ela não se aplicaria nos casos de discussão aduaneira, de responsabilidade, ou seja, quando eu estou analisando quem são as outras partes que são consideradas responsáveis pelo crédito tributário, ou mesmo em processo administrativo de compensação. As razões apresentadas, elas são as mesmas que foram tratadas lá quando da análise do 19A, entendendo o que era efetivamente o crédito tributário em processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda Pública, e terminou fazendo essa limitação aí da aplicação do dispositivo.
Evidentemente que essa é uma interpretação ainda unilateral e, enfim, vamos ver, essa discussão certamente será levada ao judiciário e temos que acompanhar qual vai ser a interpretação do judiciário, aí sim uma interpretação definitiva com relação à aplicação do parágrafo 9º-A. E aproveitando que estamos aqui falando sobre o CARF, eu vou fazer menção aqui ao processo 10.600.720042/2014-69. Esse foi um processo, um recurso especial julgado na sessão de abril pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão ainda não publicado, mas extremamente relevante e emblemático no contexto de julgamentos do CARF. O que estava em discussão nesse processo administrativo? A tributação para fins de RPJ e CSL de crédito presumido de ICMS, dentro de um benefício concedido pelo Estado da Paraíba. Essa discussão, e a gente já tratou diversas vezes aqui no podcast, é a discussão com relação à tributação de subvenção para investimento. E o CARF vinha tendo um posicionamento até então que ele adentrava para analisar a natureza da subvenção dentro do contexto de investimento propriamente dito, qual a contrapartida, analisava até, alguns conselheiros analisavam o cumprimento dos requisitos do artigo 30 da 12973, então era um contexto de julgamento que ainda não estava estritamente vinculado ao julgamento que foi proferido pelo STJ, tanto no tema 1182, quanto no RESP 1.517.492. O que mudou nesse julgamento de abril? A primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, à unanimidade, entendeu que não deveria ser tributado o crédito presumido do ICMS para fins de RPJ e de CSL, entendendo pela aplicação do tema 1182 do STJ. Já tratamos aqui especificamente do contexto desse julgamento, e o tema 1182, ele tratou, na verdade, da tributação de outros benefícios que não crédito presumido. Tratou do diferimento, redução da base de cálculo, redução de alíquota, entendendo que ali só não haveria tributação se fossem cumpridos os requisitos do artigo 30 da 12973. Ou seja, o STJ, nesses recursos que foram objetos do tema 1182, ou seja, recursos repetitivos e vinculantes também à administração pública, daí incluindo o CARF, ele entendeu que não seria de imediato aplicável a tese de violação do Pacto Federativo, e apenas diante do cumprimento dos requisitos do artigo 30, ou seja, obedecendo a Lei Complementar 160, que você teria essa não tributação. Mas no tema 1182, de maneira implícita, o STJ reforçou o entendimento manifestado no RESP 1.517.492. Esse caso é um caso mais antigo e que tratou especificamente da não tributação do crédito presumido, entendendo que isso afetaria e violaria o Pacto Federativo. No contexto de tratado do CARF aqui, a relevância é porque esse outro julgamento, ele não foi proferido no rito dos repetitivos. Portanto, o CARF não estaria dentro da lógica do regimento e da legislação processual em geral, vinculado ao entendimento do STJ, nesse caso do RESP, que analisou especificamente o crédito presumido. Então, o julgamento dessa primeira sessão, esse julgamento de abril, foi emblemático, foi relevante, porque entendendo o que tinha sido dito de maneira implícita no tema 1182, que analisou de maneira expressa, na verdade, a redução da base de cálculo, que é a alíquota desde 30, e a alíquota, a redução de alíquota, o CARF aplicou e entendeu pela submissão ao posicionamento do STJ com relação à não tributação de crédito presumido. Essa votação, ela foi unânime, mas alguns conselheiros terminaram salientando o posicionamento pela conclusão, quer dizer que não necessariamente eles concordam integralmente com essa primeira linha de raciocínio do relator. O relator era o Luiz Tadeu Matosinho Machado, conselheiro representante do fisco, mas é um julgamento extremamente importante e talvez sinalize aí um encerramento da disputa administrativa com relação a essa matéria. E aqui, saindo um pouquinho do CARF, falando do grande tema do momento, esse sim é o tema mais importante desse podcast e é o tema que todo mundo vai precisar reaprender. O novo sistema jurídico tributário. Então, eu vou pedir para o André, aqui meu sócio da área de indiretos, comentar um pouco sobre nos atualizar sobre os movimentos relacionados à reforma tributária.
Exato, Diana. No dia 25 de abril, foi apresentado pelo Executivo o PLP 68 de 2024. O PLP, ele é a versão do Executivo do projeto de lei complementar para trazer ali o corpo da emenda constitucional 132, aprovada em dezembro do ano passado. Ou seja, esse PLP, ele traz ali a regra geral, né, as hipóteses de incidência, a regra geral do IBS e da CBS, e ele traz também ali alguns regimes de exceção à disposição com relação a esses regimes de exceção. Esse PLP, ele é o único PLP do Executivo que foi apresentado até agora, muito provavelmente a gente vai ter alguns outros, em especial com relação ao Comitê Gestor e ao IS, mas a gente não pode esquecer também que foram apresentados diversos outros PLPs pelas frentes parlamentares, tá? Então, a apresentação dos PLPs das frentes parlamentares ocorreu antes, então muito provavelmente esse PLP agora do Executivo vai ser apensado aos PLPs das frentes parlamentares. O que é importante com relação a esse PLP, né? Eu separei aqui alguns temas que eu acho que são importantes, em especial com relação à hipótese de incidência do IBS da CBS. Então, o que esse PLP 68 fala? Basicamente, ele fala que o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas e não onerosas com bens ou serviços. As operações onerosas incluem fornecimentos de bens ou serviços por meio de diversos atos jurídicos, como, por exemplo, alienação, locação, cessão, empréstimo, doação onerosa e prestações de serviço de modo geral. E as operações não onerosas incluem o fornecimento não oneroso ou a valor inferior de mercado de bens e serviços, seja para uso pessoal, doação ou fornecimento de brindes e bonificações. O PLP 68 também deixa claro que o IBS e a CBS não incidem sobre fornecimento de serviços por pessoas físicas, em função de relação de emprego com o contribuinte ou atuação como administradores ou membros de conselho, não incidem sobre transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e não incidem sobre transmissão ou alienação de participação societária. Esse é um ponto bastante interessante, porque fica expresso na norma, né? Existia uma dúvida com relação a esse ponto quando da emenda constitucional. O PLP também traz as hipóteses de imunidade para o IBS e para a CBS, que basicamente são operações de exportação, as operações praticadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, as operações realizadas por entidades religiosas e templos de qualquer culto, as operações realizadas por partidos políticos, entidades sociais, sindicais, entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, as operações com livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão, e as prestações de serviço de comunicação das modalidades de radiodifusão sonora de sons e imagens. Esse é, então, o critério material trazido pelo PLP 68 com relação ao IBS e à CBS. Com relação ao critério temporal, o que o PLP fala? O PLP fala que o fato gerador é o fornecimento ou pagamento da operação, o que ocorrer primeiro. Então, no fornecimento, o fato gerador vai ser no início do transporte, nas prestações de serviços de transportes iniciadas no país, ou o término do transporte, nas prestações de serviços de transporte iniciadas no exterior. E o término das demais prestações de serviço, no caso dos demais serviços, né? Ele também deixa claro que, no caso de fornecimento, seria o local onde o bem for encontrado, caso ele for entendido como desacobertado de documento fiscal, e da aquisição do bem, no caso de licitação promovida pelo poder público. Isso quando a gente está falando de fornecimento. Quando a gente fala do pagamento, então, né? O pagamento seria nos casos de saneamento, gás encanado, serviço de comunicação, energia elétrica, água tratada. Então, nessas operações, nessas prestações, né, o critério temporal seria pagamento. Com relação ao critério geográfico, o que o PLP deixa claro? O PLP diz que, regra geral, o IBS e a CBS vai ser devido no local do domicílio principal do destinatário. Isso aqui é um ponto bastante relevante, que é aquela discussão da alteração do que nós temos hoje, né? Então, o ICMS, o ISS, o IPI, eles são devidos na origem, os tributos novos, né, o IBS e a CBS, passam a ser devidos no destino. Então, isso fica claro no artigo 11 do PLP 68, que diz que, regra geral, o limite geográfico seria o local do domicílio principal do destinatário. Quando esse destinatário for pessoa jurídica, é o local de cada estabelecimento para o qual seja fornecido o bem móvel, né, inclusive direitos ou serviços, basicamente aquela informação do CNPJ.
E nas aquisições realizadas de forma centralizada, por contribuintes que possuem mais de um estabelecimento, o PLP deixa claro que considera-se o domicílio principal do destinatário, que é o local onde são realizadas as operações mais relevantes. E quando o destinatário for uma pessoa física, o PLP diz que será o local da sua habitação permanente, ou na hipótese de inexistência ou de mais de uma habitação, seria o local onde as suas relações econômicas forem mais relevantes. Isso com relação ao critério geográfico. Com relação ao critério quantitativo, o PLP diz que a base de cálculo da operação vai ser o valor representativo ali daquela operação. Então, o valor cobrado pelo fornecedor a qualquer título, né, incluindo os acréscimos decorrentes de ajuste do valor da operação, juros, multas, encargos, descontos condicionais, o valor do transporte nas operações CIF, os tributos e preços públicos, inclusive as tarifas incidentes sobre as operações ou suportados pelo fornecedor e as demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação. O PLP deixa claro que não compõe a base de cálculo do IBS e da CBS. O próprio IBS e a CBS, né, porque não tem mais a regra de GROSSAP, o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e os descontos incondicionais e reembolsos. A alíquota, ainda com base no critério quantitativo, né, o PLP diz que a alíquota vai existir uma alíquota de referência, que vai ser editada pelo Senado, mas que cada ente federativo pode vincular suas alíquotas à alíquota de referência por meio de acréscimos ou decréscimos, ou definir, inclusive, essas alíquotas sem qualquer vinculação com a alíquota de referência. Na ausência de lei específica, será aplicada a alíquota de referência para aquele ente federativo. A elevação da alíquota, não decorrente da variação da alíquota de referência, ela vai se sujeitar à anterioridade nonagesimal. Ou seja, o ente federativo ele pode alterar sua alíquota, mas se não estiver vinculada à alteração da alíquota de referência, essa alteração somente surtirá efeito 90 dias depois. As reduções de alíquota serão aplicadas sobre a alíquota de cada ente federado. Então, lembrando que a emenda constitucional traz ali algumas reduções, né, de 60, de 100, de 30, e daí essas reduções vão ser aplicadas sobre as alíquotas de cada ente federado. E os ajustes das alíquotas de referência deverão ser estabelecidos por resolução do Senado, tendo por base os cálculos elaborados pelo próprio Comitê Gestor do IBS-CBS e pelo Poder Executivo, e homologados pelo Tribunal de Contas, observada também a anterioridade nonagesimal e anual com relação a essas alterações. Isso quando a gente fala de critério quantitativo. Com relação ao critério pessoal, o PLP 68 deixa claro ali que o sujeito passivo da obrigação é o fornecedor, que realizar operações com habitualidade ou em volume que caracterize a atividade econômica, tá? Esse fornecedor ele fica obrigado a se inscrever nos cadastros relativos ao IBS e à CBS, muito parecido com o que existe hoje, né? E o fornecedor residente ou domiciliado no exterior também será contribuinte do IBS e da CBS e deverá se inscrever nos cadastros relativos também a esses tributos. Essa aqui é uma alteração bastante relevante, né? A gente conversou, inclusive, com o secretário Bernardo Api com relação a esse ponto, e a ideia aqui é que, a despeito de não existir aqui uma força vinculante para obrigar essas empresas domiciliadas no exterior de fazerem um cadastro e recolherem o IBS e a CBS, pelo que ele indicou, essa seria uma prática. Então, as principais empresas que fazem fornecimento para o Brasil, mesmo localizadas no exterior, elas já estão cadastradas, então aqui seria simplesmente uma regra afirmativa para manter esse cadastro, tá? Com relação às plataformas digitais, embora ela não seja aqui contribuinte, a plataforma foi elencada pelo PLP 68 como responsável. E o PLP traz uma definição, inclusive, de plataforma. Ele deixa claro que a plataforma é aquela empresa que atua como intermediária entre fornecedor e adquirente. Basicamente, aqui uma operação 3P. E que ele controla alguns dos elementos que são essenciais para a operação, como cobrança, pagamento, definições de termos e condições ou entrega. Então, esse seria o conceito de plataforma digital, e a responsabilidade dessa plataforma digital, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, elas podem se dar por substituição ao fornecedor, quando o fornecedor é residente no exterior, né? Então o fornecedor reside no exterior e não tem inscrição aqui para fins de recolhimento do IBS da CBS, nesse caso a plataforma fica responsável por substituição, ou a plataforma é responsável solidariamente, se o fornecedor for residente no Brasil e não tiver se inscrito regularmente ou não registrar a operação
em documento fiscal eletrônico. Que nos parece que é um ponto de atenção, porque muito se discute hoje se a responsabilidade de uma plataforma eletrônica ela se dá em razão simplesmente daqueles fornecedores que descumprem alguma obrigação, como por exemplo essa de emissão de documento, ou se ela se dá efetivamente como uma regra ali de solidariedade em razão da ausência de pagamento. Pela análise do PLP, nos parece que seria apenas no caso de não inscrição ou não registro da operação em documento fiscal eletrônico, o que é um ponto importante. Com relação à regra da não cumulatividade, o PLP diz que o contribuinte que estiver regularmente registrado, né, no cadastro do IBS da CBS pode apropriar crédito dos valores pagos e incidentes sobre as operações de que ele seja adquirente, exceto daquelas operações consideradas como de uso pessoal dos sócios. A apropriação desse crédito ela vai se dar de forma segregada para o IBS e para a CBS e está condicionada à comprovação por meio de um documento fiscal idôneo, hábil idôneo, por exemplo, ali a nota fiscal. Tá? Os valores dos créditos, esse é um ponto bastante importante, os valores dos créditos vão se dar com relação ao valor do IBS, da CBS, efetivamente pago nas aquisições. Ou seja, aqui a gente tem uma vinculação do direito ao crédito ao efetivo pagamento. Tá? Se um bem adquirido for perdido, danificado ou roubado, o adquirente deve estornar os créditos de IBS e da CBS, algo que já existe na legislação hoje, por exemplo, do ICMS também. Os optantes pelo Simples Nacional não podem apropriar créditos do IBS e da CBS, exceto se exercerem uma opção pelo regime regular. E os contribuintes que comprarem das empresas cadastradas no Simples Nacional vão poder apropriar crédito, entretanto, apenas o valor correspondente aos tributos devidos nesse regime. E qual o conceito de uso pessoal? O conceito de uso pessoal trazido pelo PLP 68 são joias, pedras e metais preciosos, obras de arte e antiguidades de valor histórico ou arqueológico, bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, armas, munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. Então, enfim, são ali uma gama de operações que a priori não seriam passíveis de consumo pela pessoa jurídica, mas apenas pela pessoa física, pela pessoa dos sócios, e daí por isso foi enquadrado como de uso pessoal e vedado o direito de crédito. As operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero não permitem a apropriação de crédito. Nas hipóteses de diferimento ou suspensão, o creditamento será admitido somente no momento do efetivo pagamento, e exceção feita às operações de exportação, a imunidade e a isenção resultam na anulação do crédito relativo às operações anteriores. Aqui é um ponto bastante importante, que difere um pouco do que nós temos hoje, né, porque as operações com imunidade, a priori, permitem a apropriação, a manutenção do crédito, que é o que acontece, por exemplo, com livros de jornais periódicos. Hoje em dia, livros de jornais periódicos são sujeitos à imunidade, mas os créditos apropriados podem ser mantidos. Na regra do IBS da CBS, pelo PLP 68, a priori, a despeito do livro de jornais periódicos estar sujeito à imunidade, os créditos deverão ser estornados. Esse é um ponto bastante importante. A apuração do IBS da CBS ela será mensal, né, podendo ser reduzido por regulamento. A apuração do IBS da CBS será consolidada de todos os estabelecimentos do contribuinte. Então, o pagamento e o pedido de transferência serão centralizados em um único estabelecimento, conforme regulamento. E para cada período de apuração, o contribuinte deverá apurar separadamente o saldo de IBS e da CBS, correspondente à diferença entre os valores incidentes nas operações ocorridas no período de apuração e os valores pagos no mesmo período. E esse conceito de pagamento, a própria PLP 68 traz, que é compensação de crédito, pagamento, recolhimento e liquidação financeira, que é o split payment, e recolhimento pelo adquirente. Com relação ao ressarcimento, algo que foi bastante discutido também, né? Fica claro no PLP 68 que o contribuinte do IBS da CBS que apurar saldo credor ao final do período de apuração poderá solicitar seu ressarcimento integral ou parcial. O prazo para apreciação do pedido de ressarcimento varia de acordo com a circunstância, podendo ser de 60 ou 270 dias do encerramento da apuração. O prazo de 60, que é o que eles falam fast track, ele se aplica para o crédito apropriado relativo à aquisição de bens ou serviços incorporados ao ativo imobilizado e para os pedidos ali de ressarcimento que representam uma constância no conta corrente do contribuinte. Para os demais saldos credores, né, os demais pedidos de ressarcimento, o prazo seria de 270 dias. O comitê gestor do IBS da CBS poderá autorizar o ressarcimento mais célere, quando
respeitado ali alguns programas de conformidade, e não havendo manifestação do comitê gestor no prazo previsto, o crédito será ressarcido ao contribuinte nos 15 dias subsequentes. Diana, fiz aqui um apanhado bastante geral, bastante raso, né, dos principais pontos que me parecem serem relevantes aqui do PLP 68. Nós teremos na próxima semana o início de uma trilogia de webinários. A gente está só definindo aqui a data, mas muito provavelmente a gente vai ter na próxima semana já o primeiro evento, tratando da regra geral do IBS e da CBS, e depois 2 outros eventos nas semanas que sucederão, trazendo ali os regimes diferenciados e o imposto seletivo. Mas aqui começa uma discussão bastante relevante, que é a discussão do PLP, e a sociedade agora tem que se engajar para efetivamente verificar quais são os pontos que devem ser alterados, quais são os pontos passíveis de discussão, para que a gente tenha uma lei complementar aprovada que diminua a litigiosidade e que permita efetivamente um sistema tributário transparente, neutro e que não gere um acúmulo de crédito. Então, queria agradecer novamente aos nossos ouvintes, agradecer a presença da Priscila Coelho aqui conosco e ao André Menon, e desejar a todos aí excelente semana. Obrigada, Diana. Obrigada, André. Uma boa semana para todo mundo. Obrigado, Diana. Obrigado, Priscila. Prazer estar aqui com vocês. E obrigado, nossos ouvintes. Esperamos vocês no próximo episódio e continuem nos acompanhando para verificar, inclusive, as datas dos nossos webinários com relação a esse tema da reforma tributária. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.